Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado, nos concedido, nos abençoado. Hoje, nossa lição de número 4 e nosso tema é um altar do holocausto. Irmãos, tudo aconteceu no holocausto. No Antigo Testamento, tudo acontecia, o perdão dos pecados através do holocausto. Então, nós vamos ver o que o altar do holocausto pode fazer referência para nós, pode trazer um significado para nós nos nossos dias de hoje. Amém? No nosso texto áureo, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, diz assim: Cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, ou seja, com a alma, com o coração purificado. Aqui a Epístola aos Hebreus, ela está fazendo uma referência acerca do sacrifício. Ela faz uma referência, toda ela, pelo menos 90% dela, faz referência acerca daquilo que era o sacrifício do Antigo Testamento. E aqui na nossa verdade prática, na cruz do Senhor Jesus Cristo, purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Através de Jesus, nós nos tornamos aceitáveis. O sacrifício foi aceito através de Jesus. E aqui na leitura bíblica em classe, está em Êxodo 27, versículo 1, 2, 6 e o 7. Diz assim: Farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça, com o mesmo, e cobrirás de cobre. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Aqui nós vemos que Deus deu os cumprimento, a maneira que deveria ser feito, os detalhes. A gente está falando, irmãos, tratando muito a questão dos detalhes, que Deus falou para Moisés que como ele queria o altar, como ele queria o tabernáculo, como ele queria a pia de bronze, como ele queria a arca da aliança, como ele queria o tipo de tecido que ele queria que envolvesse naquele lugar, que tipo de madeira. Então Deus está dando os detalhes. Aqui nós vamos ver os detalhes, o comprimento, a largura, como que Deus gostaria que fosse feito o altar do holocausto. A nossa introdução diz assim: qual era o caminho que o pecador percorria para os seus pecados? Para os seus pecados perdoados. Ao estudarmos o altar dos holocaustos e o rito de lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze, aprenderemos como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa perspectiva, estudaremos o altar dos holocaustos, enfatizaremos a relação simbólica das suas 4 pontas com a relação provida pelo sacrifício vicário. E por último, como o altar dos holocaustos revela uma imagem do Calvário para nós, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então nós vamos ver que tipo de mensagem o altar do tabernáculo ou também do templo diz para nós hoje. Que simbolismo que isso tem acerca da morte expiatória de Jesus. O altar do holocausto. O altar do holocausto, o termo holocausto, vem de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou aquilo que sobe. Nós o descrevemos como uma oferta consumida no fogo no Antigo Testamento. Então a fumaça, quando morria o animal, a fumaça tinha que subir. Mesmo que estivesse ventando muito forte, a fumaça não ia para um lado nem para o outro, ela subia. Como era uma forma de Deus aceitando o sacrifício do povo. Então aqui o holocausto é o quê? Ascender, é subir. E nós vemos que quando fala da questão da fumaça, do rito, da cerimônia, ou até mesmo daquilo que era feito naqueles dias, tudo era uma ordem. Era uma ordem de Deus como deveria ser feito. Então se fizesse aquilo que Deus te mandou fazer, chegasse com o coração contrito, quebrantado como Deus queria, o povo seria perdoado através daquele animal. Mas aqui na parte 2, o modelo de altar e seus materiais. A forma do altar era quadrada, seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre. O altar media 2,25 metros de largura, mais 1,35 metros de altura.
Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifres. Isso ajudava o sacerdote na administração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado em um desses chifres para em seguida ser sacrificado. Então, logo o pecador passasse pelo principal do pátio, ele teria que passar por alguns metros de distância pelo altar dos holocaustos. Então, ficava preso o animal ali no altar, uma daquelas partes, para que ele pudesse ser sacrificado. Então, o animal era levado até esse altar, ele era amarrado nesse altar e depois sacrificado para quê? Para benefício do povo. Tudo isso era para beneficiar o povo. Parte 1. O altar dos holocaustos indica o caminho da salvação para o pecador. Nós vemos, quando a gente olha para o altar, nós vemos lembramos o que? Da cruz do Calvário, que tinha 4 pontas também, onde nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado. Então, quando nós olhamos para o altar, quando nós olhamos para a cruz, ou quando nós olhamos para o altar, nós lembramos o que? Nós vemos a salvação, a redenção do homem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E claro, no Antigo Testamento o sangue de animais não podia salvar o homem, mas o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado, que é um sangue puro, ele nos salva, nos purifica. O chifre do altar indica um símbolo de poder, autoridade e proteção. Nós vemos que quando esses chifres aí que eram colocados nas laterais, a proteção era o quê? Protegendo o povo, porque o animal ficava amarrado, não tinha como ele fugir. E uma questão de autoridade, quem colocava ele ali era o próprio sacerdote que era colocado ali. Então ele tinha que vir ali porque o sacerdote estava levando ele. Então quem colocava esse animal ali amarrado simbolizava o quê? A autoridade sobre a oferta, a autoridade sobre o sacrifício. Aqui mais à frente, na parte 2, no tópico 2, diz assim: as 4 pontas, chifres do altar e os sentidos de redenção. Nós vamos ver aqui uma forma mais detalhada acerca do que simboliza esses chifres. O Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar dos holocaustos apresenta-se nessa perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido neles. Primeiro, as 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário Oasis, implica tentar obter alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifícios. Então, a forma da propiciação, a forma das pontas do altar simbolizar também a propiciação é essa. É o sacrifício, é o holocausto, é aquilo que vai ser colocado diante do seu Senhor, diante de Deus. Porque aqui está dizendo bem, o comentarista está dizendo bem enfático aqui: obter alguém a sua boa vontade e torná-lo favorável, ou seja, tornar Deus favorável àquilo que nós precisamos. E quando nós vemos aqui na parte 2, as 4 pontas e a substituição, quem era substituído ali era o homem. Quem deveria morrer naquele altar não era o animal, sim o homem. Quem deveria ter morrido na cruz do Calvário não era Jesus, e sim o homem deveria morrer na cruz do Calvário, não Jesus. Então nós vemos que há uma substituição. O homem no Antigo Testamento, levava o animal no seu lugar, porque quem deveria morrer era o homem. Então o altar do holocausto simboliza também a substituição. Substituir aquele de fato deveria perecer, mas não pereceu. Quem pereceu foi o animal no seu lugar. E no caso do Novo Testamento, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, que acabou sendo crucificado para a redenção dos nossos pecados. As 4 pontas e a reconciliação. O altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. De que forma que Deus fez aliança com o povo? Através do altar. Irmãos, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é através do altar. É o altar que nos garante, através do sacrifício, nós conseguimos o quê? As bênçãos do Senhor. Nós conseguimos o quê? Chegar diante de Deus, ser abençoados por Deus. E esse altar que trazia o povo de Israel para que estar com Jesus, para que estar com Deus, para ter uma aliança com Deus, para ter paz com Deus. No tópico 4, a parte 4, as 4 pontas e a redenção, a ideia é que a palavra nós
a da libertação da prisão do pecado. Então, essa questão da redenção nos liberta do quê? Do pecado, aquelas amarras do pecado. Nós podemos ser livres daquilo que nos aprisiona, que é o quê? O pecado. O pecado nos aprisiona. O pecado faz com que nós venhamos ficar o quê? Prostrados diante de uma situação, diante de uma situação da vida, diante de um apego que nós temos alguma coisa dessa natureza. Então, é o pecado que faz com que a gente venha ter esse apego. E aqui no tópico 3, o altar do holocausto é uma imagem do Calvário, o lugar do sacrifício, né? Então nos traz a menção, nos faz refletir acerca do sacrifício de Jesus, acerca do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então nós vemos que tem um simbolismo acerca do altar do sacrifício que faz nós refletirmos acerca da nossa condição. O lugar de punição ao pecado. Então o pecado ali, ou o pecador, deveria ser punido no altar do holocausto. Mas veja que o homem que foi o pecador, em nenhum momento ele foi punido. Mas sim o animal no Antigo Testamento era punido no lugar dele, e agora no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus foi punido no lugar do homem. E aqui essa lição ela está bem resumida. Mas aqui na parte 3, o lugar de esperança. Então quando nós olhamos para o altar do holocausto e quando nós olhamos até mesmo para a cruz, nós temos o que? Esperança. O povo de Israel tinha esperança no que? No altar do holocausto. Nós temos esperança quando olhamos para a cruz, porque a gente vê uma remissão e a redenção, nós temos paz com Deus, nós temos uma aliança com Deus e nossos pecados são perdoados de fato. E aqui na nossa conclusão diz assim: hoje aprendemos que o pecador precisava no Antigo Testamento passar pelo altar de sacrifícios para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Então é isso que Deus requer de nós, que a gente venha colocar a nossa vida no altar, e através nossa vida do altar como sacrifícios vivos diante de Deus. Não que a gente vai colocar, vai morrer, vai deixar nosso sangue se sair, não, mas é de uma forma de sacrifício, de ser separado para Deus. E aqui quando nós temos essa esperança, quando a gente olha onde? Em Cristo Jesus, Ele que nos traz a esperança. É através dele que nós conseguimos ter a redenção, é através dele que nós conseguimos a paz com Deus, que nos garante através dele que nós temos o sacrifício, nós temos o perdão diante de Deus, que nos garante também, nós temos o quê? Nós temos paz com Deus. Isso é necessário. Por quê? Para que a gente venha ser livre, para que a gente venha de fato, realmente ser livre, se sentir bem na presença de Deus, estarmos na presença de Deus de fato. Irmãos, não é nenhuma coisa que aconteceu de uma forma distante da nossa vida, né, que a gente não possa viver. Ou seja, Jesus morreu 2000 anos atrás e nós até hoje nós temos o benefício de, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós chegarmos diante dele, dobrarmos nossos joelhos, pedimos perdão e mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa condição. E quando nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele nos garante isso, mesmo que isso aconteça 2000 anos atrás, o seu sangue é tão abençoador que ele consegue nos alcançar hoje, e as gerações que vão vir, se até lá ele não vier, se até lá ele não voltar para arrebatar a sua igreja, também serão abençoadas. No Antigo Testamento, o altar do holocausto, ele era para aquele momento, o sacrifício, e depois tinha que trazer um sacrifício na semana que vem, um outro sacrifício, e depois outro sacrifício, e outro dia outro sacrifício, dependendo do sacrifício, todos os dias existia o sacrifício, e o sacrifício uma vez por ano. Por quê? Porque o sangue de animal era ineficaz, como a Epístola aos Hebreus vai dizer, mas o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. E no Antigo Testamento, aquele animal só servia para aquele povo. Agora o sangue de Jesus serve para todos os povos, gentios, judeus, não importa a raça, não importa onde a pessoa mora, onde a pessoa vive, é para todos nós. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, convido-lhe a assinar, e que Deus Todo-Poderoso te abençoe ricamente. Fique na paz, meus irmãos. Deus abençoe. Amém.